Olá, minha gente, eu sou Carla Mendro e estou aqui com vocês para saber o ponto de vista dos nossos convidados sobre temas diversos, relevantes, e no ponto de vista de hoje nós vamos falar sobre analfabetismo digital. Dados do Censo Demográfico de 2022 mostram que 7% dos brasileiros acima dos 15 anos não sabem ler ou escrever uma simples frase. Isso corresponde a 11,4 milhões de pessoas. No censo de 2010, a taxa de analfabetismo era de 9,6%. Então, eu vou começar aqui com o professor André Luiz, professor da Unicamp, da Faculdade de Educação. Muito obrigada, seja bem-vindo aqui. Mais uma vez agradeço a sua participação com a gente. Olá, Carla. Olá, espectadores. Eu agradeço o convite, fico muito feliz e honrado por estar aqui discutindo um tema tão relevante. Exatamente. Aí, o nome já diz, a gente quer saber o seu ponto de vista como professor, como educador, porque assim, a gente começa falando sobre o analfabetismo funcional, mas o nosso principal problema nos dias de hoje é o analfabetismo digital. A gente pode considerar que esse analfabetismo digital é uma herança do funcional? Olha, acho muito bom essa tua maneira de colocar a pergunta. Analfabetismo é um problema que se coloca na sociedade brasileira há muito tempo, E já foi considerado de várias maneiras, com vários enfoques. Sobretudo quando o Brasil recebe, antes de ser independente de fato, quando recebe a coroa portuguesa no fim do século XIX, no começo do século XIX, é que a gente tem as primeiras bibliotecas no país, Então o país é muito carente desde a sua fundação, desde o início da história da colonização. O país sempre foi muito carente do ponto de vista das letras, do que ler, do que estudar, do que escrever. Havia outras riquezas nos povos aqui, mas a cultura letrada, a cultura sobretudo escrita que vem da Europa para cá, ela leva muito tempo com relação a outras colônias, com relação ao próprio desenvolvimento na Europa. Então, o Brasil, enquanto o país que nós conhecemos hoje, ele nasce de um atraso intencional, de não trazer letras, de não trazer livros, de não ter gráficas, Era proibido ter biblioteca, isso foi um problema enorme até o começo do século XIX, quando isso começa muito lentamente por conta da coroa portuguesa aqui, a mudar. E essa transformação, depois quando a gente olha para o processo educacional, tem um enfoque também que muitas vezes reduz o problema, como se o analfabetismo, o fato de não saber ler ou escrever uma frase, fosse um pouco superdimensionado. Óbvio que há muito problema nisso, mas existem muitas formas de conhecer o mundo que não passam necessariamente pela língua escrita e lida, que passam por outras formas, as culturas orais, muitas outras formas ricas de conhecer, de aprender o mundo e de ensinar o mundo. Bom, isso não tira a importância da cultura letrada, do letramento, mas há que se tomar algum cuidado. Por muito tempo houve um preconceito enorme com isso, dizendo, em algum tempo, uma perspectiva mais higienista diz: o analfabetismo é a maior doença do país, é uma praga, e muitas vezes aquela pessoa que não sabe ler ou escrever, que sabe tantas outras coisas, não acessa o mundo, Então, primeiramente, o analfabetismo é um grande problema, mas há que se tomar cuidado para que não se reduza isso a saber ler ou escrever numa linguagem específica, que é uma linguagem muito importante, mas o conhecimento do mundo ele passa por outras lógicas que não são necessariamente as de escrita e leitura. E aí sim, o analfabetismo digital é um desdobramento disso, com toda essa problemática do analfabetismo, mas a gente ainda tem uma nova mídia, que são um novo conjunto de mídias, que são as mídias digitais, que envolvem outra forma de operar no mundo, de registrar o mundo, de representar o mundo, e que precisa, assim como
todas as outras mídias que antecederam as mídias digitais, que precisa de uma atenção própria. E a educação tem, né, nos últimos anos, voltado a olhar para isso, pensado um pouco nisso, em que formas a gente pode construir um caminho de educação digital. Veja, ampliando um pouco a perspectiva de uma alfabetização digital, pensando numa educação digital, numa educação para as mídias. E que caminhos essa educação pode percorrer para a gente viver melhor. Trazendo aqui para pensando em 2025, né, em tantos problemas que a gente tem vivenciado em relação ao universo digital, a gente pode considerar que, assim, como o senhor falou, né, a educação participar um pouco mais dessa evolução, né? A gente pode considerar, professor, que daqui a alguns anos esse analfabetismo tende a diminuir cada vez mais, porque a gente tem visto, é claro que assim, por um lado, pensando nos mais idosos, é um pouco mais difícil de acompanhar, né? Mas os mais jovens, a gente até brinca, né? As crianças parece que já nascem com o celular na mão, já sabem fazer de tudo. Então, acredito que o analfabetismo digital, ele envolve aqui as pessoas mais idosas e aquelas pessoas que têm menos contato com o universo digital. A gente pode considerar dessa forma que são dois públicos, dois núcleos distintos, né? Sim, sim. Em termos de faixa etária, tem uma forma de acessar, uma maneira de usar muito específica, né? Eu sempre, as pesquisas que a gente tem feito, eu tenho trabalhado com tecnologia e educação há pelo menos 10 anos de forma mais diretamente. As pesquisas que a gente tem desenvolvido, elas têm mostrado que o recorte de faixa etária é bastante relevante, porque isso vem de, como eu disse antes, de estudos de outras mídias. Quando a gente tem as mídias broadcasting, né, no começo do século XX, a rádio, primeiro, que também é herdeira das mídias lá do impresso, dos jornais, ou das revistas com imagens, que também são herdeiras dos livros impressos. E a gente pode voltar lá na Idade Média. A cada transformação grande de modo de produção das mídias e de circulação das mídias, a gente tem uma forma de nichar, né? de estabelecer nichos de audiência ou de comunicação muito específicos. O que a gente percebe com as pesquisas é que do advento da internet para cá, houve uma condição de pulverizar, de olhar para nichos menores e de ter campos de nichos, né? Não são nichos nem tão rígidos quanto talvez antes, nem tão poucos como antes. Então, dividir por faixa etária é uma forma de nichar bastante importante, mas a gente tem entendido a relevância de comparar com outros recortes também. Então, recorte de gênero, por exemplo. Quem acessa mais e quem acessa, de que forma se acessa a internet e as coisas que a internet oferece, todo o mundo virtual, vamos dizer aí, né? Mulheres, pessoas não binárias, homens, cis, hétero, quem acessa, como acessa, o que isso oferece para cada nicho desses também. E interseccionar mulheres de faixa etária tal, homens de faixa etária tal, né? Além das faixas etárias e gênero, a gente pode pensar em etnia, né? Em raça, enfim, em classe social é bastante importante pensar. Então, como as diferentes classes sociais acessam as redes? Depende muito, né? Depende muito do poder. Aí a gente cai num campo que é fundamental falar. Depende, e a história das mídias tem mostrado isso, também não é uma novidade agora, dos sistemas digitais. Mas a história mostra que depende do acesso, de fato, ao equipamento, ao material, ao meio de produção ou ao meio de circulação. E isso, no capitalismo, de 500 anos para cá, pelo menos, depende de dinheiro. Então, classe social é fundamental pensar. Como as classes acessam? Quando a gente fala daí do analfabetismo digital, vamos pensar nas escolas. Então,
tem que ter computador. Lá nos anos 90 foi uma discussão, a mesma discussão do celular hoje, apareceu lá atrás, apareceu com outras coisas, da revista ilustrada, da cartilha, se tinha que ser ilustrada ou não. Essas discussões de tempos em tempos, com as transformações das mídias, elas reaparecem. Então, eu vi que vocês trataram de forma muito interessante em outros programas, né, o problema do celular, das proibições de celular. Isso também é uma recuperação das coisas que vêm lá de trás. A gente vai encontrando formas de operar com isso. Mas o que eu olho que as pesquisas têm dito é que a gente precisa interseccionar melhor. Não olhar apenas para um aspecto, para um nicho. Então, vamos olhar só para a classe social. É preciso olhar para gênero, é preciso olhar para sexualidade, é preciso olhar para uma série de aspectos de como determinados grupos sociais acessam os sistemas digitais. Porque isso é muito desigual. E quando a gente intersecciona, a gente vê que as desigualdades se espraiam, elas se espalham, né? Sim. E aí, para enfrentar esse problema, é importante que tenha esse olhar, que é justamente para atender cada grupo conforme a sua necessidade, né? Um idoso, por exemplo, ele tem uma necessidade de educação digital diferente de um jovem que ele tem um pouco mais de facilidade com o universo digital, mas ele não consegue ter o contato direto, porque ele não tem condições de ter internet o tempo todo. Isso é fundamental, porque ao chegar, ao encontrar essa... Por que a gente relaciona tanto o recorte etário? Porque uma pessoa com 70 anos passou por um conjunto enorme de transformações de mídias na sua vida. Talvez os nossos septagenários hoje sejam pessoas que possam ter um ponto de vista um pouco único, assim, em termos de desenvolvimento das mídias na humanidade. Porque, veja, eles nasceram em torno dos anos 50, não é isso? No início dos 50, no meio dos 50, e no Brasil, os de classe, vamos interseccionar, os de classe média um pouco mais alta, morando nos grandes centros, acessaram TV. Os que moravam mais nas periferias, nas zonas rurais, de menor poder aquisitivo, acessavam rádio. Essa era a grande mídia, né? E a rádio, depois, hoje reeditada, né, em podcasts, na internet, recolocada pela internet, a rádio era o meio, talvez o grande meio nos anos 50. Isso vai mudando e essas pessoas vão conhecendo os jornais, as revistas ilustradas, cada vez mais, pensar no Brasil, os anos 60, os anos 50, ainda tem muita coisa de revista ilustrada, de novela na revista, não é? E que vai para a rádio também, então tem isso concomitante. Sim. Depois com televisão, e essas pessoas, elas aprenderam a ver TV. Estamos falando dos idosos. Depois de aprender a ver TV, elas tomaram contato no Brasil, sobretudo no início dos anos 90, com o boom dos computadores pessoais. Os computadores chegaram na casa das pessoas, né? Eu me lembro de discussões com meu pai, que é um septuagenário, que nós precisamos de um computador, né? E ele já era ligado à tecnologia na época, e ele dizia, olha, eu vou usar computador lá no meu trabalho, aqui em casa. Então eles viram computador pela primeira vez, aqueles prédios que ocupavam um andar inteiro, que eram os computadores de bancos ou de grandes empresas, nos anos 50, 60. Quando isso se transforma no computador pessoal, é uma revolução enorme. E a partir daí, em 10, 20 anos, a gente tem rede social no celular. Quer dizer, num curtíssimo espaço de tempo, um conjunto enorme de transformações. E que as pessoas que... Aí nós temos dois problemas. As pessoas que estão acompanhando isso tudo, muitas vezes não têm tempo, porque elas vivem fazendo outras coisas, não é? Exatamente. Nem todo mundo é especialista em tecnologia. A vida continua, né? Não é? A gente aprende a tecnologia que o trabalho indica. E aí você tem um outro grupo, que é o grupo que são os chamados nativos digitais, que nascem já envolvidos nesse meio. Nascem, já olha e fala, mas cadê o controle remoto? Não tem um controle remoto? Como que eu faço sem um controle remoto? Exato. Então, assim, nós estamos diante de um quadro muito diverso, diferente. Aí, novamente, a importância de olhar para a diferença, de olhar para a diversidade e de entender isso como riqueza e não como deficiência. Porque a gente não precisa de um único jeito. Imagina a quantidade de tecnologias envolvidas aí. Por que uma única forma de operar?
Né? Por que ensinar por uma única cartilha, de uma única maneira, se a gente está diante de um mundo extremamente diverso? Professor, para a educação, o que de fato é considerado o analfabetismo digital? Pois bem, acho que a gente tem um conjunto grande aí de... isso daria uma tese de doutorado. Pergunta de Enem, né? É muito difícil responder. Tem muita gente com muita opinião diferente, né? Eu acho que o caminho que a minha pesquisa me leva, o programa chama ponto de vista, eu preciso dizer que eu olho de um lugar que é o lugar da pesquisa acadêmica. E que é um lugar que não é melhor nem pior do que outros lugares, ele só é um lugar específico, que envolve ciência, que envolve a produção de um jeito, uma metodologia muito específica de trabalhar, né? E nesse lugar da pesquisa acadêmica, ele é um lugar que, pelo menos o lugar por qual eu almejo caminhar, ele é um lugar que gosta da diferença, da produção da diferença, de entender que pontos de vistas diferentes enriquecem uma discussão e podem trazer um mundo melhor, né? E que não significa que a pessoa não saiba nada. Não é falta de conhecimento, ela não tem habilidade para lidar com algumas ferramentas. Acho que a gente pode considerar assim, né? O meu pai, por exemplo, ele brinca ali de postar uma ou outra coisa na internet, mas ontem mesmo, ele, numa situação em família, para usar o cartão, ele ficou meio confuso, não conseguiu usar, ele falou, vou o Pix. Ah, não, mas eu também não sei usar o Pix. Só que assim, outras coisas ele sabe, ele consegue fazer uma pesquisa, ele consegue, né, colocar uma música, procurar um filme na TV, mas algumas coisas. Então, eu acho que a gente também não pode considerar que esse analfabetismo digital não é 100% para as pessoas, né? Eu acho que vai até um certo degrau, a dependendo do grupo, né, que se pesquisa, por exemplo. Isso, Carla. Você colocou uma coisa muito interessante. Acho que, de maneira geral, todos esses pontos diferentes, eles consideram que não existe uma única coisa para se chamar de analfabetismo. Ainda mais quando se tratam dos sistemas digitais, de mídias digitais. A gente tem o costume de abreviar as palavras, as expressões, né? Que é importante para a comunicação, mas algumas coisas mais complexas é importante a gente tomar um cuidado. Às vezes a gente escuta muito falar, o digital. O que é o digital? Né? É um outro mundo? É o quê? E aí uma pessoa que não tem contato com o universo de aparelhos digitais, que operam com sistemas digitais, e mesmo a gente que opera, fica sem entender muito bem. Então muita pesquisa vai olhar para isso, falar, analfabetismo está em não entender sequer do que nós estamos falando. Né? Outros grupos vão estar mais preocupados com aspectos técnicos. Ele sabe usar tal aplicativo, tal equipamento, mas não sabe usar outro equipamento. Não sabe usar eu venho das artes, eu tenho um trabalho com arte, eu começo a estudar tecnologia por conta das artes. Nas artes, e as artes antecipam muita coisa. Na ciência, né? na pesquisa. A pesquisa em arte é sempre uma pesquisa muito peculiar, ela acaba antecipando muita coisa. Quando eu concluo meu doutorado há cerca de 12, 13 anos atrás, a gente via um mundo e falava de coisas que hoje estão acontecendo no dia a dia das pessoas. E há 15 anos atrás a gente mexia com processos artísticos envolvendo isso, mas não era uma coisa que ainda estava na discussão da sociedade. Então, uma coisa que a gente via lá 15 anos atrás é que a tecnologia tende a desaparecer. O equipamento tende a desaparecer. Ele vai ficando cada vez menor. Se a gente olhar para o estúdio aqui, a quantidade de equipamentos que a gente precisa é cada vez menor. E ela cada vez desaparece na frente da gente. Se a gente pensar num comunicador antigo, um Silvio Santos da vida, né? Ele usava um microfone aqui, né? Daquele de mão pendurado nele. O microfone que a gente usa hoje não aparece. Quanto menos aparecer, melhor. A tecnologia é toda sem fio. Antigamente, um estúdio desse, a gente tinha um lugar para você pisar, porque de tanto cabo que precisava. Então, em tese, o uso do equipamento ele vai ficando mais fácil. E a ideia do engenheiro, quando prepara, é preparar uma interface que seja, eles chamam de intuitiva.
Que eu possa me relacionar sem precisar ler um manual, sem precisar... Não, seja intuitiva. Como você vê uma cadeira, vai lá e senta. E apoia o braço. Ninguém precisa te explicar, apoia o braço aqui. A ideia é que a tecnologia digital caminhe para isso. Por isso ela vai desaparecendo. É um conceito que a gente usava lá atrás, chamado de tecnologia embarcada. Ela está nos objetos... Um conceito que hoje é muito forte na engenharia da computação, mais do que até na ciência, que internet das coisas. Né? As coisas têm internet, as coisas são inteligentes. Então você entra no carro, conversa com o seu carro, você senta num lugar. Essa é uma intenção da tecnologia, né? de diminuir a imagem, de ser mais transparente, para que as pessoas vivam e elas estejam ali. Né? As tecnologias, isso é bom, porque diminui a necessidade da instrução para o uso, mas isso é perigoso também. Porque a pessoa não sabe que está lidando com aquilo. Exatamente. Então, acho que esse é um dos grandes problemas que a gente precisa se atentar. O perigo, e aí por isso vem a discussão do analfabetismo, porque se torna um perigo. Aí, primeiro, vamos falar dos perigos, então. Fake news, né, que é um termo que a gente ouve muito, golpes, isso para o dia a dia, que ultrapassa o mundo digital e chega na nossa vida. A pessoa vai lá, acompanha numa rede, um colega... posta algo, se colocar tanto de dinheiro aqui, você ganha tanto aqui. E as pessoas estão caindo nisso, isso está virando um problemão para a sociedade. A gente já vai entrar nesse assunto perigoso, mas que é muito importante a gente falar, né, professor, sobre esses perigos do mundo virtual. Mas primeiro a gente vai tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com mais um ponto de vista. Olha, cerca de 76% dos brasileiros sofrem de analfabetismo digital e não possuem habilidades básicas sobre o assunto. Esse levantamento foi realizado pela Anatel, Agência de Telecomunicações, mas conversando aqui a gente consegue identificar, né, professor, que a gente não pode considerar que todas as pessoas que têm dificuldade com algumas plataformas ou com algumas ferramentas deste universo digital, quer dizer que seja um analfabeto digital, né? Que é a sequência do que a gente vinha falando antes. O conhecimento sobre o mundo digital existe de um tempo para cá, porque o mundo digital tem se expandido de um tempo para cá. Então as pessoas têm conhecimento sobre a vida toda, são alfabetizadas ou letradas sobre a vida toda. Os sistemas digitais são uma pequena parte que tem crescido exponencialmente. Mas eles também, acho que é outra coisa que a gente não tocou e que é importante lembrar, o mundo digital depende de um certo conjunto de suportes, de camadas de outros mundos. Então vamos pensar, não existem sistemas digitais sem eletricidade. Então, quantos por cento dos brasileiros acessam eletricidade? Né? Esse é um dado importante. Da onde vem essa eletricidade? Porque também para acessar tem que estar disponível para aquela região. Aquela região está sendo atendida por que tipo de produção de energia? E essa energia vai ser produzida como numa termoelétrica, numa hidrelétrica, eu vou represar um rio. Antigamente se falava da hidrelétrica como energia limpa. A hidrelétrica cria lagos artificiais que acabam, por vezes, com cidades, com vilas. Eu venho do Paraná, onde por muito tempo foi a maior hidrelétrica do mundo, que é a de Itaipu, que foi um problema ambiental gigantesco. Então, o avanço tecnológico, a gente pode dizer hoje, isso é um acordo, acho que entre todos os pesquisadores dessa área, até os mais otimistas, eu não estou dentro deles, mas até os mais otimistas entendem que há um custo ambiental enorme para se manter a tecnologia no nível que a gente tem hoje. Então, para existir esse mundo digital que nós estamos querendo aumentar o acesso, tem um custo ambiental e social aí. Ambiental no sentido, posso dar um exemplo muito rápido, a gente, por conta dessa polêmica das inteligências artificiais, da inteligência artificial chinesa, a gente tem visto dados assustadores.
por exemplo, que a cada pergunta, ou a cada 20 perguntas, entre 20 e 50, dependendo da complexidade da pergunta feita a uma inteligência artificial, são necessários cerca de 1,5 litro de água para resfriar o equipamento que vai processar esse sinal, para te dar a pergunta rápida no seu tablet, no seu celular. Então, imagina, a cada 20 perguntas, uma pessoa que usa isso o dia inteiro faz o quê? 200, 500 perguntas? Quantos litros de água estão envolvidos para cada pessoa? E aí a gente faz uma campanha ambiental falando que precisa reduzir o banho, que tem que dar meia descarga. Quanto um banco não processa de informação, quanto para garantir um capital de, sei lá, de criptomoeda, quanto de recurso natural não é necessário. E com o capitalismo isso fica tudo muito mais complicado. E olha, não é porque eu não estou defendendo um sistema econômico ou outro, estou dizendo que esse sistema econômico, que é um sistema baseado no lucro como meta final, esse sistema econômico gera um problemão quando encontrar esse tipo de equipamento. Então, por que um problemão? Porque em algum momento fala, para eu conseguir o lucro, eu tenho esse gasto de recurso ambiental. O cara que analisa essa planilha, o capitalista, a pessoa preocupada em ampliar o capital, vai dizer, não, use esse recurso. O importante é que o lucro apareça no final da tabela. Então, é por isso que a gente vive uma crise ambiental. Essas coisas não estão desligadas, né? Sim. E, bom, aí com o resto das coisas, para que isso funcione da maneira que se quer, será que é de fato importante a gente aumentar a quantidade de usuários de sistemas digitais à custa de quais recursos sociais e naturais? Essa é uma pergunta mais importante de fazer do que falar, olha, 75% são analfabetos digitais. Sim, o que isso significa de fato no país? Né? Quantas pessoas têm energia elétrica para usar, tem telefonia suficiente, tem cabo para usar, e a partir daí tem o equipamento. Aí então ainda saber usar o equipamento. Exatamente. Né? E falando em lucros, a gente pode voltar naquele tema da questão do perigo, né? Perfeito. Porque tudo bem que esse universo, para algumas pessoas, tem sim gerado lucro, para outras não. Outras pessoas, principalmente essas que não têm tanta informação, tanta facilidade com o tablet, com o celular, elas acabam se perdendo. E é aí que entram os golpes, né? Fraudes, enfim, tantas coisas que têm acontecido, que é aquela história que nós comentamos, né? O malandro, ele vai se atualizar para ele poder continuar. A profissão dele é aplicar golpes. Então, ele precisa se atualizar. Aquele que não está tão atualizado acaba caindo, porque recebe um link, vai clicar no link. Ah, mas tal colega disse que ganhou tanto em tal jogo, vou tentar também. E aí vira uma bola de neve, né? Porque começa a gerar lucros para um outro lado que não deveria, né? Pois é, isso faz com que a gente na pesquisa vá identificando alguns aspectos, como hoje, talvez uma das hipóteses que a gente trabalha muito é assim, parece que o problema não é exatamente esta ou aquela tecnologia em si. Parece que o problema é a quem interessa que esta ou aquela tecnologia seja unanimidade, seja utilizada por todo mundo, né? A quem interessa? Então, ao grande capitalismo, ao grande acumulador, ao grande capital, de fato interessa que haja uma confusão de informações num nível determinado. E aí você tem, desde o golpe do bilhete premiado, estava falando antes, né? A pessoa ia na praça, hoje ela vai numa rede social, que é o substituto da praça, se você quiser. Vai lá e oferece alguém conhecido, fala, ganhei aqui, né? Às vezes está até hackeado já, não é nem a pessoa mais, mas às vezes é até a pessoa, né? que ganhou, que, de alguma forma, e esse engano passa adiante. Isso acontecia antes do mundo digital, virtual, está acontecendo aqui. Até a fake news, por exemplo, que é um desvio de informação num nível enorme, que move a população inteira, muitas vezes muda a opinião pública. Bom, isso havia também com o jornal impresso. Quando a gente lê um pouco a história, né, da comunicação, a história da imprensa, vai identificar lá atrás donos de redes de transmissão de televisão, ou de rádio, ou de jornal impresso, que diziam, tem um bicho em tal produto. Ia lá, vendia propaganda
para o empresário pagava, era quase refém. Né? Eu estou falando aí do saudoso Assis Chateaubriand, né? Num livro muito importante que conta a história da comunicação, vai mostrar como ele manipulava a informação por operar como dono e como alguém que pode botar a informação lá e circular essa informação, e como ele movimenta a opinião pública com isso. A partir do movimento da opinião pública, a própria política, o sistema eleitoral, o sistema legislativo, todo ele fica comprometido. E isso não é por conta do celular ou do algoritmo. Isso é por conta de uma comunicação feita em massa, e essa massa não tendo suportes minimamente educacionais para lidar com essa quantidade de informação que tem que operar, né? Professor, quando a gente fala nessa grande massa, a gente precisa considerar que, assim, muitos estão na escola e tem outros que não, né? Que tiveram ali o acesso básico à educação, apenas para aprender a escrever o nome, ler pequenas frases, mas a gente tem hoje, nos dias de hoje, já escolas que têm aulas de digitação, de informática, de uma coisa e outra. Então, assim, com a tecnologia, é claro, vem mudando, né? Os processos, vem acrescentando mais coisa na educação. E a gente pode colocar essa parcela na conta da educação, do sistema educacional do Brasil, que ainda falta digitalizar mais, deixar o aluno mais informatizado. Que culpa, talvez, ou como que eu posso dizer, qual seria a bagagem da educação no Brasil diante desses casos que a gente vê, aquela pessoa que acaba caindo em golpe, porque não são só os idosos, a gente tem pessoas letradas, né, formadas, que acabam caindo em golpe, ou seja, não é um analfabeto digital. Exato, acho que você está perguntando um tanto sobre a responsabilidade ou o papel que a educação pode ter nesse contexto. Porque, de fato, há que se olhar para a educação, ainda mais, né, num país que quer valorizar, ou que pelo menos uma parte da população quer valorizar a educação pública gratuita, de acesso a todas as pessoas, né, para que a vida dessas pessoas possa ser melhor. A educação tem um papel muito importante, mas há que se lembrar, como nosso patrono Paulo Freire diz assim, que não é a educação exatamente que muda o mundo, a educação muda as pessoas vão mudar o mundo. Né? A educação é uma área que a sociedade moderna designa, né? Uma área de fazer, de ação que a sociedade designa, mas que ela limita também e circunscreve muito especificamente. A educação não faz leis, né? A Câmara faz leis, o Executivo deve executar, né? O Judiciário deve... Então, a sociedade é organizada em instituições que vão ter ações possíveis e impossíveis de executar. Dentro desse escopo, a gente tem pensado na pesquisa em educação e tecnologias, em educação digital, que sim, educação digital é um tema muito, muito importante. Acho que posso comentar que na Unicamp, a Faculdade de Educação, conjuntamente com a informação de bastidor, hein, Carla? Eu vou dar um furo aqui. Ah, que ótimo! Nós estamos trabalhando com as outras universidades públicas do estado de São Paulo, já há algum tempo, numa pós-graduação profissionalizante em educação digital, que deve sair aí nos próximos anos. É um trabalho difícil, que leva muitas vezes uma década para se colocar em pé, não é? Sim. Mas nós vimos trabalhando há algum tempo com colegas das outras públicas do estado de São Paulo, na construção de um programa de pós-graduação em educação digital, que é bastante relevante, né? Então a educação tem olhado para isso e tem se preocupado com o que fazer. O que a gente tem visto hoje, o que eu tenho, as pesquisadoras e pesquisadores que eu oriento, a gente tem tentado tirar da frente algumas coisas que são um senso comum e que estão ali pela vontade de alguns entes, de algumas entidades que estão mais, de novo, preocupadas com o lucro do que com qualquer outra coisa. Então, dentre essas coisas que a gente tenta tirar da frente, é isso, o foco
talvez não esteja no aplicativo, no que os engenheiros chamam de gadget, né? No equipamento. Então, por exemplo, saídas como proibir celular, como, não, então tem que ter uma sala virtual. Tanto um extremo quanto o outro, eles parecem não ser muito bons nesse sentido, porque não se trata de ter o equipamento X ou de não ter o equipamento X. Se trata do que fazer com esse equipamento. E quando a pergunta é essa pergunta pode ser feita sobre o quadro negro, que é um equipamento. Não existiu sempre. A educação existia sem quadro negro. O quadro negro tem uma função específica, tem intenções por trás dele. A intenção do ensino em massa, de colocar muita gente ao mesmo tempo e escrever coisa que todo mundo consegue ver ao mesmo tempo. Não é? Já tem uma intenção ali. E ele pode ser usado para uma coisa ou para outra ainda. A gente tem olhado na história desse país, das pessoas que aqui vivem, que essas ferramentas têm sido utilizadas para controlar, para dominar. Para fazer isso, para que, por um lado, eu consiga ter um lucro maior aqui, e esse tem sido a história do país, ela vem com o ensino técnico e de trabalho, para que as pessoas trabalhem, para que outros enriqueçam. Infelizmente, não são as que trabalham que enriquecem com o fruto do trabalho, porque o capitalismo lida com isso também, não é só aqui. Então, muitas vezes, esses sistemas digitais, eles são super aperfeiçoamentos de sistemas de controle. É interessante, Carla, lembrar que a palavra cibernética, que é a palavra cyber, né? É um termo muito, cada vez mais em voga. A palavra cibernética quer dizer ciência da comunicação e controle. Então ela direciona exatamente a comunicação para controlar de um jeito muito específico. Quando o nosso técnico ali movimenta um botão, ele quer aquele botão naquela quantidade. Quanto mais preciso é o equipamento, mais a quantidade adequada ele dá. Tem um marcador digital, tem marcadores de vários tipos, às vezes tridimensionais, que você consegue exatidão no parâmetro que você circunscreveu. Então, o controle é um elemento muito forte na tecnologia e a gente tem visto os sistemas capitalistas, as intenções capitalistas, que são intenções de acúmulo por pouca gente, usar esses sistemas para controlar e dominar muita gente, muita vontade, muita intenção. Então, quando a gente diz, deixa o celular na sala ou tira o celular? Olha, precisa ensinar a usar o celular. Mais importante, se tirar, atrapalhar, ensinar a usar, melhor deixar. Se ficar, atrapalhar, ensinar a usar, porque às vezes atrapalha também, é melhor tirar. Mas o importante, a questão me parece que não é tirar ou colocar. Estou trazendo para um exemplo, um caso muito pequeno, né? Mas do celular na sala. Mas é um caso atual e que envolve, né, essa questão do digital, né? Porque, tudo bem, na sala de aula pode ser que, em alguns casos, atrapalhe. Só que fora da sala de aula, eles usam constantemente. Inclusive, as crianças têm usado o celular justamente para pesquisar coisas a respeito de uma prova, de um trabalho que a própria escola orientou. Hoje, felizmente, a educação está olhando para isso. A gente tem uma quantidade de produção científica já grande no país. São muitos núcleos de pesquisa em educação e tecnologias. Né? Esses núcleos têm produzido textos em revistas científicas. Então, isso está bastante disponível, né, para as pessoas que se interessam. E o que se tem, eu acho que o que a gente tem visto, sobretudo na parcela mais crítica da pesquisa, crítica no sentido de não aceitar como premissa de que a tecnologia é boa em todos os casos, e nem que ela é má em todos os casos, mas de olhar com cuidado para cada aplicação, para cada uso da tecnologia e ver no que ela pode ser boa, no que ela pode ser ruim. Eu acho que existe aí, então, entre esses mais críticos, a ideia de que é fundamental, e é uma palavra que a educação tem usado cada vez mais, na minha pesquisa ela tem aparecido cada vez mais, é importante a gente descolonizar as tecnologias. O que seria descolonizar? Nós vivemos num mundo, o que a gente chama de moderno, a modernidade, o avanço tecnológico, os botõezinhos piscando, né? As múltiplas telas ao mesmo tempo. Elas são fruto de uma lógica moderna, capitalista e colonial. A minha pesquisa em especial tem olhado para esses três conceitos como irmãos
são conceitos que eles sempre vêm juntos. Não tem algo moderno que esteja desligado do capitalismo e do colonialismo. Não tem algo capitalista que esteja desligado da modernidade e da colonialidade. Não tem algo colonial que esteja desligado da modernidade e do capitalismo. São três conceitos que se imbricam numa coisa só. E que é o mundo que está na nossa frente, que se aparece aqui hoje. O mundo digital, o mundo real. Esse mundo é fruto do capitalismo, que nasce há 400 anos atrás, que vem se formando aí, da modernidade, que é a idade moderna, né? A gente fica o mundo que começa lá atrás com a imprensa, inclusive com a prensa de tipos móveis, né? Com o livro, isso muda o mundo completamente. E com a colonialidade. A Europa cria colônias no mundo inteiro e opera com essas colônias. Nós estamos nos comunicando aqui com uma língua europeia. As pessoas que viviam nesse lugar usavam muitas outras línguas. Depois do genocídio cometido aqui, ainda tem centenas de línguas. E a gente não sabe delas e continua se comunicando com uma língua europeia. É um instrumento do dominador. Né? O problema não é... Mas a gente pode comunicar outras coisas, além da vontade do dominador, com o próprio instrumento do dominador. Nós ficamos independentes da Europa em vários aspectos, em outros ainda somos dependentes. Então, essa dependência, a educação e as ciências sociais, de maneira geral, tem chamado de colonialidade, que é a dependência do colono do seu colonizador, que é a vontade do colono de parecer o colonizador. Então a gente compra equipamento estrangeiro, tudo que vem de fora é melhor, a gente não valoriza a inventividade, a criatividade, a força do conhecimento que existe aqui no lugar. Então, por isso, descolonizar as mídias. As mídias são fundamentais, a gente precisa usá-las, mas como? Né? A parte mais crítica da pesquisa em educação, felizmente, tem olhado e falado, olha, é preciso trabalhar de uma forma que isso traga mais liberdade do que obrigação, traga mais possibilidade de inventar do que de obedecer, por exemplo. Não é? Com que intenções um professor leva um equipamento, seja ele um livro didático, seja ele um brinquedo, sim, seja ele um brinquedo eletrônico ou não eletrônico de madeira, com que intenção isso está lá? Acho que isso é mais forte do que o equipamento X ou o equipamento Y, o quadro negro ou o aplicativo. Tanto um quanto o outro pode servir para obrigar, para controlar, para dominar, ou para libertar, para resistir à dominação, para emancipar. Professor, trazendo um pouco para a sociedade comum, a partir da sua pesquisa, qual o seu ponto de vista e talvez a sua orientação para grupos de idosos, aqueles que tentaram utilizar uma ou outra ferramenta? Vamos pensar, nós temos as redes sociais, que ali você reencontra amigos, você compartilha de ideais semelhantes ou não, né? Tem aquela parte mais social, né? A própria rede já diz, rede social. E nós temos também a outra parte da tecnologia, que é para o uso financeiro. Então, aplicativo de banco, o Pix, você envia dinheiro, recebe dinheiro. E eu percebo que tem alguns idosos que já se colocaram na seguinte opinião: bom, eu consigo usar até aqui, nas redes sociais. Eu comento uma foto, eu comento uma situação ou outra, publico, tal, posso assistir um filme, mas para movimentar o lado financeiro, já não me sinto seguro. Acho que a gente pode dar essa liberdade para esses idosos, para esses grupos que entendem que, assim, eu não sou 100% analfabeto digital, mas eu vou caminhar até aqui com a tecnologia. É válido? Acho que pensando em ação educacional, tem uma coisa que talvez mude tudo aí, que é a ideia de que o aprendizado, a capacidade de aprender, de conhecer coisas novas, ela não acaba, ela nem diminui conforme a gente aumenta de idade. Como outras capacidades diminuem, como a audição diminui, a visão diminui, a capacidade de aprender não diminui com a idade. Às vezes ela aumenta com a idade. Depende um pouco de como você está operando na vida. Então, primeiro, é entender que um idoso pode aprender tudo o que ele quiser. E a questão é essa, o que ele quer?
como está a vontade dessa pessoa naquele momento da vida. Porque a vontade de uma pessoa de 10 anos está envolvida num campo de possibilidades X. A vontade de uma pessoa de 30 anos está envolvida num outro campo de possibilidades. E a vontade de uma pessoa de 70, 80 anos, eu não vou classificar 60 como idoso ainda, estou saindo da lei aqui, estou colocando um pouco mais para frente. A vontade dessa pessoa está colocada em um outro campo de possibilidades. Sim. Eu acho que passa um pouco por entender, por valorizar essa faixa etária, por pensar que essa faixa etária pode fazer coisas, pode aprender novas coisas e oferecer possibilidade de aprender. Essa oferta de possibilidade de aprendizagem precisa acontecer para todas as faixas etárias, para todas as classes sociais, para todos os gêneros, para todas as etnias. A oferta, uma oferta que descolonize isso, que faça entender e poder usar segundo as vontades que ele vai tendo, né? A rede social é a coisa talvez mais rápida e mais encantadora. Porque eu não preciso enfrentar o trânsito para encontrar um grupo de amigos. Eu abro um aplicativo e mando um oi para todo mundo. Isso encanta muita gente, o isolamento que a gente viveu na pandemia, né? As redes salvaram em muita coisa, mas elas viram um instrumento também. Assim como aquele grupo que a pessoa frequenta e que é um grupo fechado hermeticamente, às vezes se torna perigoso também, porque circulam ideias fechadas, circulam ideias que podem ser completamente enganosas. A gente tem visto isso acontecer, as fake news, né? Que se desvirtua completamente uma informação e a pessoa simplesmente não acredita mais em outras informações, né? O que a gente viu acontecendo nos últimos anos, né, nas ruas, no país, as pessoas, né, operando com mentiras em larga escala, no celular e de forma sistemática. Esse é um grande problema. Então, olhando especificamente para os idosos, olha, eu não pesquiso exatamente com isso, mas desdobrando as coisas que eu venho pesquisando, eu penso que é oferecer educação de qualidade também para essas pessoas. Oferecer a possibilidade dessas pessoas fazerem cursos, e mais do que cursos, acessarem esse mundo. Né? Por vezes não é dar um celular para a pessoa que faz a pessoa acessar, mas é conversar. Então essa conversa intergeracional é outra coisa fundamental. A escola tem uma forma que muita gente ainda ou começa a criticar, tem grupos mais antigos, que é esse recorte, essa fixação geracional ou etária, quer dizer, gente de 8 anos só convive com gente de 8 anos, gente de 10 anos. A vida não é bem assim. Na vida, às vezes, você está num ambiente, tem criança, e tem adulto, e tem adolescente. Então, fechar essas faixas etárias diminui muito a possibilidade de aprendizagem das pessoas. Por outro lado, encontrar formas de fazer conviver bem diferentes faixas etárias aumenta esse campo de possibilidades de aprendizagem. Então, quanto mais... E olha que isso é uma coisa que não é da tecnologia, mas o campo das relações sociais. Exato. Conviver bem com faixas etárias diferentes ia mudar tudo. Inclusive, tem empresas hoje lidando exatamente com isso, né? E aí, eu mesma já tive a oportunidade de fazer entrevista em uma empresa que tinha ali o mais velho de casa, de carreira, de tempo de serviço, que ele tinha ali alguns hábitos que ele falou, olha, eu não abro mão. Por outro lado, tem o meu colega mais jovem que vem para aprimorar o meu trabalho. E aí acontece a troca, né? Aí que surge o relacionamento. Então isso também é saudável, né? E isso evita, muitas vezes, esses gatilhos de pegadinha que a tecnologia digital facilita muito por conta da rapidez do fluxo de informação e de comunicação. Quer dizer, um garoto aprende a manipular de alguma maneira o equipamento porque a meninada é mais rápida no sentido... Eles têm menos preocupações outras com a vida, muitas vezes, e está dedicada àquilo, por horas do dia, por vezes. Então desenvolve rápido e circula aquilo rápido. Quem está ligado àquele grupo, e a gente como professor, como formador de professor, está sempre muito ligado às gerações mais novas. Então quando você olha aquilo e fala, nossa, isso tem uma... Por isso eu disse da arte também. A arte usa essa tecnologia com pouco compromisso fechado com o lucro, por exemplo. Usa às vezes para desvirtuar, para brincar, para levar para outros lugares. E às vezes você fala, olha o lugar que a gente pode chegar com isso. Então, a arte, a juventude, as infâncias, são lugares criativos. Ampliar a criatividade
pode ser uma ferramenta para usar de uma forma menos perigosa, em certo sentido, né? E aí os idosos também têm muita criatividade para isso. Tá ótimo, professor. Eu agradeço sua participação. Foi muito bom compartilhar aí o seu ponto de vista com informações relevantes para a nossa sociedade. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla. Obrigado a você, espectadores e equipe toda. Nós encerramos o ponto de vista de hoje e você continua com a nossa programação. Tchau!